Paz e luz. Estamos começando o estudo sobre a história da igreja e queremos dizer que a história da igreja começou, com a chamada dos discípulos por Jesus Cristo. Quando Jesus começou a chamar os discípulos, então começou a igreja. Alguns pastores acreditam que a igreja tenha se iniciado no Pentecostes. Outros apenas que ela foi inaugurada no Pentecostes. Mas ela iniciou-se mesmo quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos um a um. E esses discípulos o seguiram. Alguns acham que isso foi mesmo no Pentecostes, Mas particularmente acreditamos que tenha sido quando Jesus chamou os seus discípulos, e a inauguração da igreja foi quando o Espírito Santo desceu em forma de fogo, línguas de fogo repartidas. O livro de Atos é um livro histórico que conta as primeiras histórias da igreja cristã. Então o livro de Atos é um livro tremendo, que ele é o único livro histórico, propriamente histórico, não doutrinário, do Novo Testamento, que começa a contar as várias tribulações, os vários problemas que a igreja teve durante o seu início. Como podemos ver, a história da igreja contada em Atos dos Apóstolos é cheia de conflitos, intrigas, confusões, assassinatos dos novos cristãos. Os problemas, choques e até discussões entre os apóstolos foram registrados no livro de Atos para análise da igreja futura. Então aquela discussão que houve entre Pedro e Paulo, aquela separação em Paulo e Silas e tudo mais, aquilo tudo serve para nós hoje como exemplo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. E sendo um livro histórico, ele mostra os dois lados da moeda, mostra os problemas, as aflições dos servos de Deus naquela época. O encontro e desencontro da igreja desde o início estão descritos no livro de Atos dos Apóstolos, e aquela igreja que iniciou lá em Jerusalém se estendeu até hoje, até eu, até você, até a minha pessoa, até a sua pessoa. Então veio há 2000 anos a história até hoje. O livro de Atos parou, mas o livro de Atos ainda continua sendo escrito, porque o Espírito Santo de Deus continua sendo atuante nessa terra e poderoso, e continua salvando, continua resolvendo problemas, quebrando maldições, ajudando pessoas a se encontrarem com Deus, o Todo-Poderoso. As prisões de muitos patriarcas e muitas mortes deles estão para mostrar a fé que eles tinham para nós. Então, a morte de João Batista, a morte de Pedro, a morte de João da ilha de Pátamos, todo aquele pessoal não negou o Senhor Jesus e resistiu bravamente à ordem do rei. Vai negar ou morre? Não nego. Pois vai morrer. E eles seguravam. Isso mostrava com a sua própria vida, com a vida deles, a fé fervorosa que eles tinham, que eles não abriam de mão, mesmo perante a morte que estava assolando, que estava ali para destruí-los. Então, irmãos, o evangelho perseguido e cheio de mártires é o início da história da igreja. O evangelho sendo perseguido pelos judeus, o evangelho sendo perseguido pelos falsos profetas que se infiltraram na igreja, a igreja sendo perseguida por Roma, que não conhecia Cristo e que queria destruir os cristãos, porque alguns governantes romanos julgavam os cristãos como um perigo eminente. Então tudo isso mostra o início da história cristã. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer torna-se história. Ou seja, tudo que fazemos ou deixamos de fazer torna-se história. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico e emocionante, que mostra esses grandes problemas que a igreja teve no início e tem até hoje. A igreja é algo muito dinâmica. A igreja ela foi perseguida, ela foi tentada ser esmagada. A igreja não é projeto de judeu, nem resto de judeu. Jesus foi rejeitado pelos judeus, então a igreja nasceu nada disso. A igreja seria os judeus. Eles seriam utilizados como sacerdotes no mundo inteiro, mas eles rejeitaram
e Deus colocou outra nação. Bem, a história começa aí, vamos mais adiante, vamos ver vários aspectos da história da igreja cristã. Vamos analisar esses aspectos.